depois tu manda o repositório, eu não sei se já mandou no canal. Eu queria resgatar umas lá. Olha, a princípio eles estão sempre nos eventos das talks, sabe? Tipo, quando tu entra lá na agenda, quando num evento passado é para estar dentro do evento o arquivo do vídeo e um arquivo de texto, no caso do que aconteceu no chat, né? Do que as pessoas falaram. Então, a princípio, é para estar lá em todos os eventos. Se não tiver, tu me avisa, que daí eu Tá, vou atrás. beleza. Obrigadão. Nada. Bom, vamos lá então. Queria conversar um pouco hoje sobre acessibilidade na prática, aí pensando no contexto web e como que a gente consegue, né, pensar e promover uma web para todos e todas. Começar me apresentando. Para quem não conhece, sou Leonardo Quevedo, sou engenheiro de software aqui na Trinca e nas horas vagas músico e escritor. É impossível começar essa apresentação sem dizer que amo pets, amo desenvolvimento mobile, contribuo com a comunidade open source, então toda vez que faço algum código, enfim, algum snippet que eu acho que pode agregar no dia a dia de devs e devas, ou que alguém possa construir em cima, compartilho ali no GitHub e NPM. E acredito muito em tecnologias mais humanas. Eu transitei por alguns espaços onde se falava muito em B2B e B2C, né? Business to customers e business to business. Mas eu acredito em uma tecnologia feita de humanos para humanos, né? H to H. E, sobretudo, eu acredito que tecnologia é sobre revolução. Então, esses períodos de tempo, né? Onde a evolução ela acontece numa velocidade muito mais elevada. Eu acredito muito no potencial transformador, né, da tecnologia e vejo muito como meu propósito, né, de estar habitando esse espaço, tentar promover tanto quanto possível essa transformação. Bom, adentrando um pouco mais na acessibilidade na web, queria começar com um exercício de reflexão para a gente poder adentrar um pouco no tema, né? Eu vou contar uma história, queria que vocês se colocassem no lugar do personagem ou da personagem protagonista. Imagine que vocês precisam ler uma série de livros para estudar para uma prova importante. Então vocês encomendam os livros, né? Esperam eles chegar e no momento que eles chegam vocês percebem que esses livros eles molharam o transporte e borraram completamente o conteúdo. Bom, a prova ela vai acontecer amanhã e a melhor chance que vocês têm de estudar é tentar ler esses conteúdos apesar dos borrões e da dificuldade. Então, vocês passam horas tentando entender essa verdadeira sopa de letrinhas, né, até concluir que se trata de uma missão impossível. Chega o dia da prova, as pessoas com livros bons, elas conseguiram estudar, e vocês estão sendo, né, penalizados por algo que não escolheram. Então, o que eu queria trazer como reflexão é como vocês se sentem nesse cenário. Bom, passada essa reflexão inicial, eu queria trazer um pouco sobre o que é acessibilidade na web, né? Quando a gente pensa em acessibilidade no meio físico, a gente tem, né, alguns exemplos aí, como é o caso das rampas de acessibilidade, né, em shoppings, como alternativa às escadas. E na web não é muito diferente. A gente precisa pensar, né, em estruturas e alternativas para possibilitar que pessoas com capacidades diferentes possam navegar, né, interagir nesse ambiente digital em um pé de igualdade. E tem um ponto muito interessante, que quando a gente pensa em acessibilidade, eu acho que a gente pensa muito em promover, né, benefícios para grupos específicos da sociedade, mas a acessibilidade ela é algo muito positivo, que traz benefícios para todos e para todas. E para exemplificar um pouco esse ponto, queria trazer esse exemplo aqui, fazendo uma analogia com o mundo físico, né? A maioria dos shopping centers, eles utilizam aquelas portas que abrem automaticamente, que tem um sensor de movimento,
Isso possibilita, né, que cadeirantes, pessoas com deficiência motora, mães com carrinhos de bebê, enfim, pessoas em diversas situações ali de uma dificuldade de locomoção, possam adentrar o recinto sem a necessidade do auxílio de terceiros. E essa é uma característica que é pensada, né, para possibilitar um acesso a diversos públicos, mas que acaba sendo, né, um benefício, uma melhoria para a comunidade como um todo, né, que gera facilidade. E aí, dentro de um contexto digital, essa máxima ela também se aplica. Porque quando a gente facilita o acesso e o uso para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida como um todo, isso acaba trazendo, mesmo que indiretamente, benefícios para todos e todas nós. Então, trazendo como exemplo os hiperlinks, links, né? Acho que fica um pouco mais acessível. A gente precisa pensar em um bom contraste entre a cor do texto e a cor do fundo onde esse link está sendo exibido. A gente precisa pensar também em ter uma boa área de toque ou clique, e principalmente a gente tem que pensar em informar de forma clara qual que é o destino daquele link, então para onde ele está direcionando, né? E todas essas características, elas são fundamentais, sim, para pessoas com uma capacidade de visão reduzida, mas ela acaba facilitando o acesso e melhorando a usabilidade para a comunidade como um todo. E dentro desse contexto de acessibilidade, eu acho que às vezes quando a gente pensa, né, nesse conceito, pode ficar algo muito amplo e muito genérico, o que pode dificultar assim, né, a gente abordar e se engajar nesse tema. E algo que pode facilitar é a gente pensar que a acessibilidade ela, é um grande guarda-chuva de conceitos, mas que se trata de pessoas diferentes que vão precisar de cuidados e assistências diferentes para, né, conseguir utilizar e acessar nossos sistemas e aplicações. E aí eu trago o exemplo aqui de pessoas cegas, que elas vão utilizar leitores de tela, enquanto as pessoas surdas vão utilizar a tradução em Libras. Então, se a gente pensar em um vídeo no YouTube, por exemplo, a gente tem a parte do vídeo em si, né, que conta com o áudio, então pessoas surdas vão necessitar de uma tradução em Libras, mas para ler os comentários desse vídeo, as pessoas cegas vão precisar de um leitor de tela para conseguir entender o que está se passando ali. Não entender, mas na verdade acessar, né, esse conteúdo. Então, quando a gente fala em acessibilidade, é importante lembrar que a gente está tratando de pessoas diferentes, com tipos de capacidades diferentes. E as nossas tecnologias, né, elas têm que ser assistivas especificamente para cada público no momento da navegação. E nesse sentido, os sites e aplicações, eles precisam estar adaptados, né, a todos esses públicos. Bom, e aí dentro desse contexto, né, de pensar capacidades diferentes, eu queria trazer alguns questionamentos, começando aqui pelas capacidades auditivas. Será que as nossas experiências, elas estão de algum modo pressupondo que todos os usuários que utilizam e usuárias têm capacidades auditivas plenas? E se elas estão, eu acho que é importante a gente começar a se atentar para algumas técnicas, algumas alternativas que a gente pode pensar para conseguir dar acesso, né, dar suporte a esse tipo de público. E aí, dentre elas, nas pesquisas, eu achei uma alternativa muito interessante que não conhecia, que são plugins para tradução em Libras de conteúdos dependentes de áudio. Então, tu cadastra o teu conteúdo e uma assistente virtual gera automaticamente toda a parte de tradução em Libras, né, para esse público. E outro ponto muito importante é que a gente pensa em capacidade auditiva como exclusivamente pessoas surdas, mas existem pessoas, né, com uma capacidade auditiva reduzida que é muito importante que a gente pense sobre também. E aí, nesse sentido, a gente provê experiências multimídia com áudio nítido e com volume reforçado para pessoas com a capacidade auditiva reduzida é muito importante. Até porque a gente sabe como é chato, né? Quando a gente recebe algum áudio no WhatsApp ou quer assistir algum vídeo e o volume está tão baixo que a gente precisa estar com o microfone colado no ouvido para conseguir entender o que está sendo dito, né? Então, é importante a gente ter esse exercício também de refletir como pode ser para algumas pessoas consumir esses conteúdos que a gente está disponibilizando. Dentro de um campo de capacidades de visão,
Acho que é importante a gente questionar também se a gente está pressupondo, né, capacidades de visão dos nossos usuários e pensar em alternativas como imagens com um texto alternativo para leitores de tela, links que façam sentido fora do contexto original, porque leitores de tela, eles muitas vezes vão ler esses links como opções que são dadas para o usuário final, e eles não necessariamente vão estar dentro da estrutura que a gente pensou para aquele texto. Então, quando a gente tem, por exemplo, um formulário de login com algumas opções, dentre elas cadastro e esqueci minha senha, é muito comum que a gente tenha uma opção com algo como esqueceu sua senha, clique aqui. Esse clique aqui, ele está sendo descritivo, a gente está transmitindo uma mensagem do que aquela ação vai gerar, se ele for lido, né, fora desse contexto original. Então, com relação aos links, esse é um cuidado bastante importante. E a gente tem toda uma família de atributos, né, quando se fala em web e capacidades de visão, que são os atributos para tags HTML ARIA traço. ARIA vem de Accessible Rich Internet Applications, ou aplicações ricas em acessibilidade para a web. Eles servem para dar contexto para os leitores de tela. Então, pensando em um formulário, né, onde a gente tem uma exibição condicional. O que quero dizer com isso? Um usuário ele pode preencher o CEP, por exemplo, ou ele pode selecionar uma checkbox, uma caixa de seleção, para informar que ele deseja informar um endereço manualmente. E aí, esse formulário de preenchimento de endereço, ele só vai estar visível caso o usuário selecione essa caixa de seleção, né? Se o usuário estiver utilizando um leitor de tela, a gente está informando esse leitor dessa exibição condicional, ou ele vai ler todo o conteúdo como se tudo tivesse visível na tela e gerar uma confusão no nosso usuário? Então, tem alguns cuidados que muitas vezes são sutis, mas que têm um impacto muito grande na experiência final. E passando um pouco para capacidades motoras, é muito importante pensar como que as nossas interfaces e interações, sobretudo, estão se relacionando com as capacidades motoras, né, de cada usuário. Então, a gente pode pensar em coisas como facilitar a navegação utilizando a tecla Tab, né, para alternar o foco entre elementos gráficos da tela, adicionar alternativas para controlar elementos arrastáveis, como é o caso de seleções de preço mínimo e máximo em muitas plataformas, né, onde a gente arrasta o cursor para definir qual que é o valor desejado. Esses elementos, quando eles estão presentes nas nossas aplicações, eles estão possibilitando navegar através de setas, por exemplo. E um ponto muito importante é algumas aplicações, elas adicionam tempos limite para determinadas atividades, como é o caso de compra de passagens aéreas, onde o usuário tem que concluir aquela atividade ali, senão a sessão da Expira ela precisa tentar novamente. E para usuários com todas as capacidades plenas, isso não necessariamente é um problema, mas para alguns usuários isso pode ser um fator limitador e muitas vezes bloquear esses usuários, né, de utilizar essas funcionalidades. E a gente pensa muito, quando se fala em acessibilidade, sobre capacidades físicas dos usuários, né? E tem um ponto que ele pode passar um pouco batido, mas que são as pessoas que estão passando por um processo de alfabetização digital, como é o caso de muitos idosos, né? Tenho certeza que todo mundo aqui tem algum tio, tia, avô, avó, que está aprendendo agora como mexer em smartphones, né? Manipular aplicativos, tudo isso. E é muito importante a gente refletir se a gente está pressupondo um conhecimento prévio dos nossos usuários e usuárias. Então, é muito importante a gente pensar se a gente está criando textos, né, que eles evitam estrangeirismos, que é um ponto bastante relevante também. A língua inglesa, né, apesar de ser muito comum a gente consumir conteúdo em inglês, em especial dentro da comunicação e tecnologia, né, mas não é algo que está dado para todas as pessoas, né? E muitas pessoas vão ter essa questão do idioma como uma barreira. Então, quando a gente está utilizando algum termo em inglês, a gente está dando alguma tradução ou algum sinônimo que fique mais acessível para determinados usuários,
E aí, pensando um pouco em termos de usabilidade, né, de interações, a gente está adicionando alternativas para gestos e comportamentos que possam ser confusos num primeiro momento para usuários, como é o caso do Swipe Select, que é uma interação que foi introduzida pelo Tinder, né, e que vem sendo usada em muitos aplicativos, onde tu desliza um elemento para um lado ou outro da tela para fazer uma seleção. Caso o usuário não tenha tido uma vivência prévia com isso, isso pode gerar algum tipo de confusão. E nesse caso, uma ação que a gente pode tomar também é adicionar tutoriais para explicação de usabilidades mais elaboradas. E aqui eu trago um exemplo pessoal de uma aplicação, um aplicativo para um laboratório médico, onde boa parte da base de usuários eram idosos e a gente tinha um formulário com autocomplete, ou seja, o usuário começava a digitar, passados alguns milissegundos, o aplicativo começava a trazer resultados na tela, né? E essa movimentação, para alguns usuários, ela pode se tornar muito confusa. Então, a gente testou uma alternativa com um tutorial e, por fim, a gente acabou percebendo que era mais simples para esses usuários, era mais amigável se a gente tivesse um botão que ia disparar essa ação de busca e filtragem, de modo que ah, esses usuários eles tivessem mais controle, né, e conseguissem controlar mais a principalidade, enfim, conseguissem entender o que estava acontecendo na tela naquele momento. E aí, pensando em termos de capacidades intelectuais, acho que é importante a gente pensar se a gente está pressupondo, né, capacidades intelectuais plenas. E esse acho que é um dos mais subjetivos, possivelmente, que é pensar em falta de clareza e consistência na organização das páginas, como está sendo nossa arquitetura da informação, né? A gente evitar parágrafos muito extensos ou termos que possam confundir o usuário final ou usuários, e o uso de imagens piscantes. Esse aqui é um ponto que eu não tinha atentado até o momento, que a gente pensa muitas vezes em experiências que visualmente são muito agradáveis, mas que elas podem gerar em alguns usuários um sentimento de confusão. Isso tanto para imagens quanto para áudio em determinadas frequências, né? E é importante a gente pensar estruturas, opções, né, alternativas de um conteúdo mais rico em imagens, com motion design, né, com animações, e dar a opção, né, de conteúdos mais clean, estilo somente texto, né, para possibilitar que os usuários tenham uma experiência mais fluida nessas aplicações. Entendendo, né, um pouco mais sobre o que é acessibilidade web e como que a gente pode promover ela e praticar ela no dia a dia, né? Queria trazer um pouco do porquê que é importante a gente promover essa acessibilidade no contexto web. E quando a gente fala, né, de aplicações, é sempre importante pensar em base de usuários, qual que é o perfil do nosso usuário final, e é algo que está nos números, né? No Brasil, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010, nós temos aproximadamente 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência em território nacional. E agora que nossos aplicativos, sites, aplicações web na trinca estão começando a alcançar bases de usuários cada vez maiores, acho que mais do que nunca é muito importante a gente se questionar qual que é o perfil e, sobretudo, quais são as capacidades que os nossos usuários vão estar tendo para acessar essas aplicações e como que a gente está comportando, né, essa gama, essa variedade de usuários e as suas características específicas. E, para além da questão de números, de base de usuários, é algo que está na lei, em diversos decretos, aqui eu trago um de dezembro de 2004, que no artigo 47 do decreto número 5.296, ele traz essa obrigação legal que as empresas que desenvolvem conteúdo web têm de possibilitar o acesso para diversos usuários, respeitando as suas capacidades. Existem uma série de decretos, mas esse é o que fala mais especificamente sobre isso, e achei importante trazer como exemplo. E aí, como não poderia faltar, trouxe aqui uma citação do Neil Patel, que traz muito
tenho muita concordância com essa citação, quando ele diz que a busca pela acessibilidade na web não é só uma prática recomendada, mas ela é um dever de todos nós. Porque, no fim das contas, a internet ela é para todos e todas, e o acesso à informação é um direito universal. Então, quando a gente pensa, né, as nossas experiências e tira um momento ali para avaliar como que elas estão sendo executadas, seja com leitores de tela ou através de navegação pelo teclado, todos esses fatores, a gente não está fazendo nada mais do que, na verdade, nossa obrigação como agentes, né, de transformadores digitais, de transformações digitais, perdão, que é algo que eu trouxe na talk sobre discriminação algorítmica e que eu acho que é importante reforçar, que a gente tem, né, esse dever, essa obrigação de pensar nos nossos usuários e de não acabar gerando uma exclusão, né, uma discriminação capacitiva, nesse caso, com base nas capacidades físicas e intelectuais e dos mais variados tipos dos nossos usuários, mesmo que seja algo muitas vezes involuntário, só por uma falta de uma reflexão sobre o assunto. Acabou sendo um papo bem rápido, mas queria abrir agora para dúvidas e contribuições. Enfim, fiquem livres, gente. Cara, primeiro, parabéns, muito legal. Acessibilidade é um assunto que eu tenho estudado recentemente bastante. E eu percebi que no final, mais ou menos da metade para o final de 2019, começou a surgir muito artigo na internet. Eu acho que inclusive demorou, né? Porque acessibilidade já se fala há muito tempo. Mas é um assunto que tem ganhado bastante força. E ultimamente eu vi muito sobre a questão do Accessibility First, né? Que é tu tentar desenvolver uma aplicação primeiro pensando em acessibilidade. Tu se pôr no lugar de uma pessoa com uma deficiência auditiva ou visual para depois começar a desenvolver. É um mindset que é difícil de mudar, porque a gente não tem muito esse hábito. Eu, pelo menos, não tinha. Mas estou tentando me policiar isso. Mas é legal ver que a internet está se voltando mais para essas questões, né? Enfim, muito show isso. Eu fui tentar falar antes, acabei saindo. Bem legal esse assunto, Léo. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá. Sim. Eu imagino, cara, que em algum momento possa haver aí uma questão de obrigatoriedade aí para ser pensado nos sites, da mesma forma que se tornou obrigatório em alguns estabelecimentos aí pensar em acessibilidade. Então, acho bem legal. Inclusive, um dos assuntos mais recentes aí que gerou polêmica e vai acabar dando o que falar ainda por um bom tempo, não faz parte do contexto web, mas as novas notas de R$200, elas foram fabricadas na máquina de R$20, então saiu no mesmo tamanho e gerou toda uma discussão, porque o pessoal cego se baseia bastante no tamanho das cédulas para fazer pagamentos. Então, o Banco Central aí está correndo o risco de ter que refazer todas as notas, fazer um maquinário todo novo, que foi uma desculpa que não tinha tempo hábil para criar um maquinário para criar as notas num tamanho novo. Então, vamos ter um retrabalho aí, digamos. E é um assunto, eu acho que, cara, vai pingar cada vez mais aí pra gente. E legal trazer já pra gente começar a pensar nisso. Show de bola. Perfeito, Rafa. Gabi, só complementando ali, cara, eu acho que dos first, né, mobile first, offline first e tal, accessibility first é um dos que eu mais gosto, assim, pessoalmente. Eu acho que assim como, né, offline first para pessoas com conexões mais lentas, acho que vai muito de encontro a essa visão mais humana das tecnologias, né, de não fazer algo, tipo, ali, genérico, o mais rápido possível e publicar, enfim, pensar só no tempo para a conclusão, né, o time to market, mas de pensar as experiências como um todo.
Muito legais as contribuições, gente. Eu fico pensando de, tipo, como trazer... Parabéns pela apresentação lá, que eu quase esqueci de falar. Tá muito legal, e muito bom trazer esse assunto. Eu fiquei pensando de como trazer isso de alguma forma para nossa... tipo assim, os nossos princípios e a nossa mentalidade como empresa, já na hora de fechar um contrato ou de falar com os nossos... as empresas que a gente vai produzir para, né, trabalhar com, tipo, os nossos parceiros já tem que estar cientes de que a Trinca se preocupa com isso no geral, nos projetos dela, né, para que a gente já tenha isso de alguma forma pré-estabelecido e pré-determinado, porque eu acho que não é nenhuma opção mais a gente se preocupar ou não com esse tipo de coisa, e isso de alguma forma tem que estar institucionalizado, entre aspas, para que não seja uma opção, tipo assim, uma opção do cliente de ter ou não. A gente vai poder dizer, tipo, nós como Trinca fazemos isso. Não sei, essa foi a reflexão que eu tive. Perfeito, Gabi. Eu quero falar um pouquinho, complementando o que o Gabi falou. E primeiro, Léo, muito, muito, muito boa a talk de hoje. Eu queria compartilhar um pouquinho da vivência que eu tive no ano passado, né? Eu trabalhava na RBS, não sei se vocês sabem. E aí, lá na minha equipe, né, de atração e diversidade, que é vulgo recrutamento e seleção, nós tínhamos uma das recrutadoras que trabalhava na mesa do meu lado, é a Fran, ela é deficiente visual, né, cega, como ela gosta de ser chamada. E ali a gente estava procurando softwares para fazer triagem de currículo, enfim, né, softwares para nos ajudar nesse processo de seleção das pessoas. E a gente olhou mais ou menos uns 18, por aí, quase 20 empresas buscando um software que fosse acessível para a Fran. Esse era o nosso principal requisito, porque, beleza, atender o resto das recrutadoras, que eram mais 5, era qualquer software nos atenderia, enfim, né, a gente tem grandes empresas que fazem isso, mas a gente contatou 18 empresas e nenhuma nos atendia, tá? Nenhuma atenderia a Fran. Então, ver hoje, Léo, a talk que tu trouxe e pensar que, como um todo, nós, Trinca, já estamos olhando para isso é ótimo. Porque no ano passado, como uma das pessoas que estava buscando uma empresa, eu não sentia que as empresas realmente estavam olhando para isso, sabe? E foi muito frustrante, assim, a gente ficava com a Fran todo dia e ela dizia, não, gurias, podem contratar um para vocês, eu vou seguir triando currículo manualmente. E a gente falava, não, Fran, enquanto tu triar currículo manualmente, a gente também vai. Então, assim, todas as empresas, elas tinham algumas, né, a parte de acessibilidade para candidato, mas nenhuma tinha para a parte da recrutadora, né, como, tipo, pessoa usuária. Então, foi difícil encontrar, a gente ficou até o final, até janeiro procurando, início desse ano, e a gente não encontrou. E dessas 18 empresas, só 2 demonstraram interesse em desenvolver uma aplicação que fosse acessível para a Fran. E aí também, como eu participava do Pride Connection, tinha uma galera de RH, assim, também, com outros tipos de deficiência, e também essas pessoas não eram atendidas. Então, de novo, que ótimo, ótimo, eu fico muito feliz que vocês, nós já estamos olhando para isso, e tenho certeza que para os clientes também vai ser super bem-vindo, assim, sabe? Porque vai ser ótimo a gente poder dizer, mesmo que a pessoa não precise, mas, tipo, estamos aqui também pensando nisso, sabe? Eu acho que gera um valor muito grande para a Trinca como um todo. Perfeito, Gabs, nesse caso. Queria comentar um pouco e fazer um gancho também com o que o Gabi comentou. Acredito que sim, é vital, né? Inclusive é uma obrigação legal que a gente tem como empresa, e todas as empresas, na verdade, que fazem aplicações, no mínimo para web digitais, têm essa obrigação. Entendo que aí tendo uma transparência que eu acho que não poderia ser diferente, para qualquer empresa que for pensar nisso, é algo que tem que passar pelo processo de estimativa e pelo processo de venda também. É algo que tem que ser contemplado. Aí, o Gabi falando sobre o que tinha trazido, para a gente garantir que isso seja institucionalizado, que a gente vai efetivamente ter o tempo, né, dentro dessa correria que a gente sabe que é a indústria do software, de estar sempre, tipo,
querendo publicar e agregar valor, né? Da gente conseguir separar esse tempo, eu entendo que é algo que vai ter que passar pelos processos da empresa, né? E acho que é uma transformação que a gente vai pensando juntos e juntas, né? Cada pessoa na sua área, em como viabilizar isso e como colocar isso em prática. Mas acho que é um grande pontapé inicial e fico muito feliz de ver que tem tanta gente pilhada em pegar junto para a gente fazer acontecer, né? E aí, people, mais alguma pergunta? Silêncio. Bom, então, Léo, muito obrigada pela talk de hoje. Também achei o máximo. E se ninguém tem mais nenhuma pergunta, acho que a gente encerra por aqui, né? Léo, você quer fazer mais algum comentário? Então, acho que é isso. Agradecer. Eu tinha o último slide. Obrigado pelo tempo de todos e todas, né? Que falaram junto aí para a gente poder refletir um pouco sobre isso. Agradeço de coração. E, bom trabalho e um excelente restinho de semana para todos nós. É isso aí. Tchau, galera. Muito obrigada. Obrigado, igualmente. Muito bom, valeu. Valeu.